Comentemos agora 2 versículos. Mateus, capítulo 2, versos de 5 a 6. Disseram-lhe, em Belém, na Judeia, porque assim foi escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá o chefe que governará Israel, meu povo. O contexto é, os magos do Oriente chegam até Herodes, perguntam onde está o rei dos judeus que acaba de nascer, vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Herodes fica perturbado e com ele toda Jerusalém, e ele convoca os sacerdotes e os príncipes dos sacerdotes e os escribas para saber onde havia de nascer o menino. A resposta é dada pelos consultados com a Escritura, o famoso texto de Miqueias, capítulo 5, versículo 1. Agora vamos ao sentido dessa profecia, e quem o dá é o grande São Jerônimo, doutor da Igreja. Vejamos o que diz o tradutor da Bíblia para o latim. O sentido da profecia é o seguinte: tu, Belém, terra de Judá ou Efratá, e designa-se assim porque há outra Belém na Galileia. Conquanto sejas uma pequena aldeia entre as 1000 cidades de Judá, de ti nascerá o Cristo que reinará sobre Israel e que será da família de Davi. Ele nasceu de mim antes que fossem os séculos. Por isso o profeta acrescenta, cujas origens remontam aos tempos antigos, aos dias do longínquo passado, porque no princípio existia o Verbo estava junto de Deus. Até os dias de hoje, os judeus consideram essa profecia como uma realidade que ainda não se cumpriu. Para nós cristãos, ela se cumpriu, e se cumpriu no nascimento de Jesus em Belém de Judá. O que chama a atenção também é o tamanho da cidade de Belém. Pequena. Belém é colada com Jerusalém. Hoje é uma cidade de porte médio, por causa de Jesus e do cumprimento das Escrituras. Jesus nasceu lá, uma cidade de porte médio. Mas no tempo de Jesus, era um povoado, era uma cidade minúscula, era um grupo, uma aldeia, digamos assim, colada com Jerusalém, a capital. Mas a palavra Belém significa casa do pão. O pão, Jesus vai usar essa expressão e aplicá-la para si, eu sou o pão da vida. Foi a cidade escolhida por Deus para o nascimento do Salvador. Como não existe coincidência, como não existe acaso na Bíblia, quis o Senhor que lá, 1000 anos antes de Cristo, um pouco mais de 1000 anos, nascesse aquele que haveria de ser o mais importante rei de Israel, o rei Davi. Davi nasceu lá. Davi nunca foi chamado de pão, Jesus foi chamado de pão. Belém, a casa do pão. As Escrituras se cumpriram. O que Herodes acaba de ouvir é que, bem perto do palácio dele, a poucos quilômetros dali, na pequeníssima, na minúscula, geograficamente e sociologicamente, mas, à luz da fé, a mais importante cidade da Terra Santa, porque lá haveria de nascer, como de fato, nesse momento, já tinha nascido o Salvador, que é Cristo, o Senhor.